Muito boa noite, amigos. Muito boa noite, amigas. Queridos e queridas companheiros e companheiras. Muito legal estar com vocês aqui. Estamos começando novamente uma conversa de domingo, a nossa live de domingo, muito especial, que hoje nós vamos bater um papo sobre assuntos muito importantes, que é a respeito da luta antifascista no país e fazendo uma projeção também mais ampla sobre as eleições que vamos ter no Brasil e este contexto desta luta. Né? Para isso, nós vamos receber, e já deve estar chegando em 2 minutinhos aqui conosco, uma companheira que integra o Comitê de Lutas Populares aqui do Rio Grande do Sul. É uma militante antifascista, tem uma história muito linda de luta, que se chama Rosinha Beltrame. Ela já está entrando aqui conosco, ela está como diz, nos bastidores aqui, né? E vamos receber também o companheiro Leonel Hadi, que ele é vereador aqui de Porto Alegre, tá? E pré-candidato a deputado estadual pelo PT, aqui do Rio Grande do Sul. Né? Então, muito, muito importante a participação de todos e todas. Nós vamos receber esse povo muito especial aqui para bater esse papo. O Leonel está numa correria, está de viagem, para cima e para baixo. Né? Boa noite, Cris. Né? Então, a gente vai receber esse pessoal para conversar. E dentro dessa dinâmica, boa noite, Edilza, é muito legal a gente poder ter essa oportunidade de conversar com... já está aqui conosco, eu vou botar aqui dentro da nossa sala, a querida Rosinha Beltrame. Olá, tá? Turma! Querida Rosinha. E mais adiante, nós vamos receber o nosso companheiro e amigo e, se Deus quiser, futuro deputado estadual aqui, o Leonel. Legal saber que está aqui a Rita conosco, o Lucas, a Bernarda, Silvânio, a Cris, a Edilza, a Alda. Muito bom estar com vocês, todos e todas aqui. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, que assim a gente cresce o número de pessoas que estão aqui conosco e a informação. Mas antes de entrar já na nossa conversa com a Rosinha, que já está aqui, recebendo a Naná. Boa noite, Naná. Queria trazer uma notícia para vocês. Uma notícia boa. Tá? Fizemos uma campanha. Boa noite, Elton, Eurico. Fizemos uma campanha para aumentar o número de pessoas e assinantes do nosso canal do YouTube. Pois ontem à noite, o nosso canal no YouTube atingiu 1.110 inscritos. Certo? Então, isso é resultado da luta de todo mundo, inclusive de vocês, e muito de vocês, que nos ajudam, que compartilham, que chamam as pessoas, que pedem para compartilhar, pedem para ela se inscrever. Né? E isso traz uma responsabilidade. Tem uma parte ainda, que nós vamos, a partir da semana que vem, todas as transmissões serão feitas através do YouTube. Né? Através do YouTube e o link colocado no Facebook. Mas quem quiser participar, conversar, interagir, falar no chat, conversar conosco, vai ter que ser feito através do YouTube. Nós vamos compartilhar posteriormente aqui no Facebook, mas o ao vivo vai ser feito no Facebook. Até o momento em que a gente tiver a possibilidade de efetuar de uma maneira maior uma assinatura em quem hospeda as nossas lives, para poder compartilhar ao mesmo tempo no YouTube e no Facebook.
Portanto, fiquem atentos que, por enquanto, os nossos recursos são para fazer a transmissão em um canal. E nós vamos fazer a partir da semana que vem, a partir da próxima live, no YouTube. E nós teremos, a partir disso, algumas novidades que nós estamos conversando, inclusive, com essa querida que está aqui comigo, com a Rosa, para a gente ampliar algumas ações, alguns programas, algumas transmissões, com a participação maior dela, inclusive, né? Mário Machado, boa noite. Nilva, boa noite. Verônica, eu acho que não cumprimentei, boa noite. Ana Lídia, querida, bem-vinda, boa noite. Todos e todas que estão aqui, né? E eu queria já trazer para vocês e deixar a palavra com a Rosa, dizendo para a Rosa que é muito legal contar contigo. Eu que conheço a Rosa há muitos anos, nós temos uma relação de amizade muito grande, né? A Rosa foi uma das pessoas que influenciou positiva e decisivamente na participação do Leonel aqui conosco no dia de hoje. O Leonel que deve estar estourando daqui a pouquinho, né? Mas a Rosa tem a história dela. E eu queria que ela aproveitasse este momento que a gente está aqui para trazer a tua experiência com um resumo, evidentemente, que a gente sabe que ela tem uma história para escrever um livro daqueles enormes, né? Mas o tempo não nos deixa fazer isso. Que pudesse dar para nós compartilhar conosco um pouco da tua história. Não vou antecipar nada, porque eu acho que é tu que tem que colocar para nós. Obrigado, seja bem-vinda. Está com a palavra, Rosa. Olá, galera, tudo bem? Um prazer estar de novo contigo aqui, um prazer nos reencontrar com a turma, né? E eu vou dizer muito rápido, porque eu não vou contar minha história. Hoje não é dia para contar minha história, mas eu vou dizer mais ou menos alguma coisa para que entendam por que eu estou metida no meio aí com o Leonel e tal, né? Mas então, eu estou na ex-presa política uruguaia, moro há 45 anos aqui no Brasil, né? Nunca deixei de militar, sou de esquerda, obviamente. A minha militância é binacional, não é apenas só no Brasil, é binacional, mas também a nível da América Latina, tenho contatos também a nível da América Latina, em função dessa militância toda. E só faço parte da direção, é um pouquinho da história, só estou resumindo. Faço parte também da direção estadual da Central do Movimento Popular. Essa central teve um papel fundamental para a criação e fortalecimento de políticas públicas, a criação do Partido dos Trabalhadores lá na década de 80, e também para impulsionar e construir na organização dos movimentos de fortalecimento que depois se tornam políticas públicas por aí, nos debates, no orçamento participativo, no governo Olívio Dutra na prefeitura, e aos 16 anos aqui na prefeitura, e depois também a nível estadual. Isso é o básico. Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a questão que nos traz hoje, e que trazemos essa grande liderança, o Leonel Radzi, um vereador que vem com essa força dessa renovação de lutas no Partido dos Trabalhadores, com uma visão bem democrática, coerente, né? E firme contra o fascismo. Fascismo, neonazismo, e esse é o assunto. Então, sobre isso, eu quero dizer que isto não é de hoje. Quem conhece de história sabe que o fascismo na Europa, na Itália, estavam as camisas amarelas, bem antes. Estavam camisas azul primeiro na Espanha, depois as camisas amarelas, depois veio Mussolini na Itália, enfim. E hoje eu brinco e digo que são as camisas verdes, né? Porque verde e amarelo, né? Mas isso nunca deixou de existir. Sempre esse entendimento que eu tenho, né, André? Quero que fique bem claro, em função do que eu tenho lido de história, né?
que eu sou pré-histórica, mas não tanto. Mas, mas é assim, ó, mas a gente lê e a gente vai vendo que eles sempre se mantêm, sempre ficam células em algum lugar. Isso não é à toa. Isso eu vou deixar para o Leonel explicar, tá? Como isso surge, como isso se mantém. Mas hoje, quero dizer bem claro que hoje, essa guerra na Ucrânia, essas guerras, essas problemáticas que estão tendo com os governos que estão entrando, né, que derrubaram a esquerda na América Latina, e vou fazer um pouquinho, um parênteses, falar do Uruguai. Todo mundo pensa que o Uruguai é a Suíça da América Latina, já foi anos-luz, não é mais. Hoje, no Uruguai, estamos fascistas, sim. Tá? Nós tivemos o dia 27 de março uma votação. Posso contar, né, André? Sim, sim. Tivemos uma votação de um referendo. Tá? A diferença entre plebiscito e referendo é básica. O plebiscito é para fazer alguma mudança na Constituição do país que seja. E o referendo é para mudar artigos dentro de alguma lei. Pelo menos em Uruguai se entende essa é a nossa forma de atuar lá. E é nesse momento que nós votamos pela derrubada de 135 artigos da Lei de Segurança Nacional na época da ditadura, que vinham a destruir a educação, a saúde, enfim, todos os direitos dos trabalhadores, enfim, tudo. E nós votamos o sim para a derrubada. Pois então, perdimos. Perdimos por muito pouco. Perdimos por 1%. Isso é mais ou menos 2.000 votos. Perdimos. Triste povo uruguaio. Porque a partir de agora, por exemplo, a educação não é mais como era antes do dia 27. Né? Mais de 150 anos, fundador da escola pública José Pedro Varela, no Uruguai, foi ele que fez a escola laica, gratuita e obrigatória. Rosinha? Hoje, oi. A Verônica Sim. Loss, diz o Ai, a seguinte: Verônica, minha amiga, minha parceira, minha irmã. não é fácil ser de esquerda nessa fronteira tão fascista. Rivera votou 75% pelo no. Isso. Tá? Um abraço para a Verônica. Eu acho muito importante a gente colocar tudo isso que tu estás colocando, mas eu acho importante também para a gente contextualizar isso. Isso traz para nós, para mim, e tenho certeza que... Oi? Oi? Cortou um pouquinho. O pessoal, me diga aqui no chat, alguém disse que o som estava ruim antes. Segue o som ruim? Tá tudo bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Por favor. Agora estou te ouvindo. Tá? A gente tem que dizer que às vezes é a nossa conexão. Né? Às vezes é de lá, às vezes é daqui. É. Tá? Sim. Eu acho muito importante. Obrigado, Verônica. Acho muito importante a gente contextualizar tudo. Porque a gente acha que os movimentos aparecem, faz o que tem que fazer e somem. Obrigado, Cris. É bom para a gente entender que o que aconteceu nos Estados Unidos com a vitória do Trump, o que aconteceu aqui no Brasil, primeiro com a derrubada da Dilma. Mário, abraço, Mário. Depois, com tudo que nós vimos em 2018, com a vitória do bolsonarismo e o que significa isso. O que está acontecendo, por incrível que pareça, no conflito Rússia-Ucrânia. Né?
o que aconteceu agora no Uruguai. Isso serve para que as pessoas acordem e percebam que isso não são ações isoladas. Não aconteceu no Uruguai porque só o pessoal do Uruguai pensou nisso e vamos fazer o no. Só um Não espacinho. aconteceu. Não aconteceu. Diga, Rosa. Não, eu só quero acrescentar nesse momento, nessa tua fala, dessa parte ali, que no Uruguai não foi agora com o referendo que aconteceu. Aconteceu quando nós elegemos o Mas é isso que eu estou presidente. dizendo, que o que aconteceu agora no Uruguai não é ato isolado. Não é alguma coisa isolada. Não. O que aconteceu na queda da Dilma não é algo isolado. A vitória do Bolsonaro não foi algo isolado. A vitória do Trump não foi algo isolado. A campanha mundial Rússia, né, Ucrânia, não é algo solto, isolado. Todo esse processo é o resultado de algo muito grande que está por trás. E esse algo muito grande que está por trás, para resumir, não faria o investimento, porque eles não estão para brincar, de bilhões, centenas de bilhões de dólares no mundo inteiro para, por exemplo, no Brasil, fazer uma aventura de 6 anos, de 2016 a 2022, e depois ir embora. Né? Boa noite, Mário. Então, gente, não achem que tudo que aconteceu até agora vai virar um mar de rosa, vai tudo melhorar da noite por dia porque o Lula está na frente, porque o Lula... Bom, quem diria em 2018, ou um pouquinho antes de 2018, voltemos a 2016, que em 2 anos tiraria a Dilma, de 2 anos derrubariam todos os direitos que derrubaram, com a tal e bonita ponte para o futuro, e prenderiam o maior líder político vivo que existe hoje no mundo, talvez. Reconhecido mundialmente. Que fariam tudo o que fizeram aqui com aquela famosa frase, com a STF, com tudo. Tudo o que fizeram aqui. Então, gente, o tema que nós vamos falar hoje e aprofundar, e a Rosa já começou contando a história dela, é um tema que nos traz muito para isso. Mas eu sei que a Rosa tem um pouquinho para colocar, e depois eu quero contextualizar tudo isso que está acontecendo, um pouquinho antes do Leonel entrar, que daqui a pouquinho ele já vai entrar, com o processo do governo brasileiro. Então, eu vou contextualizar todo o processo da luta antifascista, redes, governo, eleições, com o que está acontecendo com o governo. Só para resumir, a CPI que sairia para investigar o Ministério da Educação já está suspensa, porque 3 senadores tiraram a assinatura do requerimento, um deles, inclusive, do PDT, senador do PDT, tirou a assinatura da CPI. Então, Rosa, contigo a palavra. Pessoal, eu gosto muito de falar sobre a questão do Uruguai, né? Porque o povo brasileiro não tem, muitas vezes, a dimensão dos acontecimentos no Brasil. Pensam que é o Brasil. Porque o Brasil, porque qualquer coisa, vamos embora. Já ouvi muitas vezes me dizer que vão embora para o Uruguai. Sabe? Então, é importantíssimo, me parece, a gente sempre frisar que nos países da América Latina a situação não é cor-de-rosa. Nem na Argentina, nem na Bolívia, nem... Não. No Chile está um pouco mais controlado porque ganhou um centro-esquerda. Ele não é nem da extrema-esquerda, né? Mas é melhor, era o melhor que tinha. E, bom,
com certeza, com essa ministra de Defesa lá no Chile, é fantástico, né? A neta do Allende, né? Mas, enfim, voltando. A América Latina é o reflexo de tudo o que acontece também em Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, porque tudo é interligado. Nada é separado, nada acontece num país que não tem a ver com algum outro país, principalmente com as grandes potências, principalmente com os Estados Unidos, né? No meu entendimento, não são de América nada, mas, enfim, esse é outro papo. Bueno. Então, é assim, tudo está interligado. E quando a gente pensa e diz, e aí vou pegar um pouquinho dessa tua fala, quando a gente pensa, o Lula vai ganhar, tudo vai se resolver. Não, gente. Em 4 anos ele não vai conseguir resolver tudo, porque é muita coisa. E isso, nós todos seremos responsáveis, o dia da eleição, de dar sustentação para o Lula, votando nos senadores, deputados federais, e de esquerda, de todo o campo de esquerda, que venha a dar a sustentação a todos os projetos que encaminhe o presidente Lula para o Congresso. Não é? Se nós não fazemos isso, se nós votamos no Lula, viva Lula, e o resto nós deixamos de lado, certamente a complicação continuará. Será bem problemático. Né? Então, é importante lembrar sempre que nós teremos que votar no campo de esquerda, votar em Lula e votar a sustentação para ele. Nós precisamos de 400 e poucos deputados. Puxa! Né? Então, não é brincadeira e ninguém vai poder reclamar se não votar como corresponde. Isso é responsabilidade nossa, da população, não apenas dos militantes. É a população que está comendo osso, a população que já não está comendo, a população que não está tendo dinheiro em casa, a população que não tem saúde. Não é que não exista saúde. O projeto, o programa SUS, né? Esse projeto tem, provavelmente não está funcionando, porque por N quantidade de alimentos que tem que funcionar. Tá? Não teremos educação, não teremos... Tudo é responsabilidade nossa. A população é responsável. Porque 90% da população, tu perguntar 3, 4 dias depois da eleição, quem é que votaram, não sabe. Alguns pegam um papelzinho na rua embaixo. Isso faz com que um Bolsonaro, um fascista, com toda aquela quadrilha, esteja lá em cima. Porque nós não votamos com responsabilidade. Nós não podemos colocar a responsabilidade no outro. Nós temos que ter consciência de classe, consciência cidadã, e temos que votar em quem nos representa, em quem pensa em nós. E agora, estamos melhor ainda para poder analisar isso. Sabe por quê? Porque agora nós sabemos que no governo do Lula e de Dilma se fizeram coisas. Sim. Não foi perfeito, mas se fez e a população vivia melhor. Bueno. Então agora tem para equiparar, tem para comparar. A responsabilidade é da população também, sim. Claro. Fala, André. Bom, Luquinhas, Lucas, fala um pouco de São Leopoldo. Desculpa, Lucas, não tem como falar especificamente de São Leopoldo, porque é um assunto mais amplo. Hoje a live não é a respeito de localidades específicas, mas de um assunto mais geral. Tá? Gente, vocês terem uma ideia, eu fiz algumas anotações que faz com que a gente repense que efetivamente a gente sabe que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas uma declaração me preocupou. Primeiro, o Lehmann disse o seguinte: nós teremos um novo presidente no Brasil. Isso me preocupa. Né? Porque o Lehmann está com o capital do lado dele. Então, qual é o custo disso? Né? Ele disse isso. Alguns fatos. Corrupção no MEC,
E no MEC não é só um ato de corrupção. Tem o negócio dos ônibus, tem aqueles kits para as escolas, os kits da internet, que enviaram para a escola que não tem nem água nem luz. Verdade. O que me preocupa são as pessoas que estão orbitando lá e que têm o poder. Porque isso não mudou, gente. Não mudou uma vírgula desde que esse governo está lá. Veja, o PL, que é o partido atual do Inominável, né, foi o partido que tinha o vice-presidente do Lula em 2002. José de Alencar era do PL, era senador e era empresário. Então, por isso que eu digo para as pessoas, tu ser de esquerda ou ser de direita não te faz mais ou menos honesto. A pessoa é honesta ou não é honesta. Não é mais ou menos. Não existe mais ou menos. Né? Então, não existe carteiraço de honestidade. É a postura das pessoas. E o tempo faz com que as pessoas mudem, revejam suas posições. Vejo muita gente contestar o vice que está se apresentando para o Lula hoje. Eu faço uma frasezinha. Comam chuchu agora, para não passar 4 anos comendo osso ou, se não for, pior. Farinha com água. Não é? Então, gente, Lula é importantíssimo. Lula é fundamental, mas não pode ser só ele. Porque se for só ele, vai ser só ele. E ele não vai conseguir fazer nada e derrubam ele. Caçam ele. Impeachment ele. Não digam que não, porque quem diria que prenderiam o Lula? Sim. Um cara que saiu com 87% de aprovação quando estava no governo. Né? Tem o Ciro, que deveria ter consciência de que se ele realmente quer combater o fascismo, ele com 7%, ele não vai a lugar nenhum. Por que em vez de ir para Paris de novo, ele não sobe no palanque e diz, até hoje eu fui assim, 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 mas o país é mais importante e agora eu estou com o Lula, para ganharmos no primeiro turno. Não é? O processo das fake news, as pessoas se sentem impotentes, e eu sei por quê, e essa pergunta depois eu vou fazer para o Leonel. Por que é que existe essa sensação de impotência? Para mim, é porque não existe vontade de corrigir. No nosso país, tu só aprende em flagrante, tu não consegue manter preso pessoas por muito tempo, e nem deveria, porque são regimes de exceção. Agora, existem coisas e atitudes que o tempo tem mostrado que tem que ser feito algo diferente. Não existe a lei antiterror? Por que não usam a lei antiterror para esses caras que espalham fake news? Por escritório do ódio. Né? Ah, porque o Xandão, o Alexandre de Moraes, porque não sei, acho muito bom, mas é insuficiente o que ele está fazendo. Está mostrando que é insuficiente. É insuficiente. O PL, para combater a maior vergonha, o PL para combater fake news, que seria votado essa semana na Câmara. O próprio PL, que foi o partido que esteve com Lula, votou contra, obstruiu, impediu que votassem o partido que era, lá no passado, aliado do Lula, impediu que se votasse algo para que moralizasse a fake news, acabasse totalmente, não vai se conseguir, mas se caminhasse para isso aqui nesse país. O que tu acha, Rosa? Concordo plenamente contigo. A sensação de impotência vai
todo o patamar, desde o morador lá da vila mais longínqua até qualquer um dos nossos dirigentes também. Temos uma sensação incrível de impotência e me parece que isso é precisamente pelo sistema, esse mecanismo fascista que faz o que aglutina não só o poder econômico, sino também o poder bélico, em benefício de grupos, mas não de grupos internacionais. Então, nós não temos como. Quer um exemplo disso? O marreco, né? Que a gente chama de marreco, o Moro. O Moro tinha um poder enorme. Se acabou o poder dele? Não, eu acho que disseram, agora tu não presta mais, agora nós não te queremos mais. Mas ele não é um pobrezinho, não ficou pobre. Deixou de ser juiz, deixou de fazer. Ele veio, cumpriu a tarefa que eles queriam, agora tu não está mais para fazer a nossa tarefa, agora nós queremos outro. E aí eles estão. Claro, enriqueceu, não tem problema, entendeu? Não reclama. E aí ele quis ir ao presidente, cala a boca, tu não vai a nada, fica quieto ali. E aí, mas isso aí é terrível, gente. Esse é um poder macabro que destrói a sociedade, destrói os países, destrói o ser humano pelo simples poder. Porque, e aqui eu vou fazer assim, eu vou confirmar isso aqui com um exemplo que eu vou dar, que geralmente em algumas das minhas colocações eu falo. Quando eu tinha 15, 16 anos, estava no segundo grau, daqui a pouquinho já estava indo para a faculdade, uma das nossas professoras de história nos dizia que o poder econômico, o poder no mundo... O Leonel está pedindo o link. Quem? O Leonel está pedindo o link, não viu? Eu passei para ele. Eu passei para ele. Eu passei para ele. Eu tô aqui no WhatsApp dele. Eu passei para ele. Porque ele acabou de mostrar ali, pediu o link. Então, assim, ó, que eu vou só concluir antes que o Leonel chegue. Eram 100 famílias, olha só, estou falando de 50 anos atrás. 100 famílias que dominavam o mundo. O poder econômico estava na mão de 100 famílias. E eu não tenho o dado de hoje, mas há um poucos anos atrás já eram 5 famílias. Então, isso diz alguma coisa? Resume alguma coisa? Hein? Dá para entender? Sim. O mundo na mão de uma extrema minoria, né? E a imensa maioria fica, e nós, inclusive, muitas vezes ficamos sonhando, né? Viajando, pensando, analisando, no bom sentido de viajar. Mas não, estamos sem terra, sem piso, porque não temos aonde nos agarrar para nos defender, para nos proteger. Rosinha, vou te pedir um favor. Deixa entrar. Manda para ele o link de novo, que eu já mandei, mas eu estou vendo que ele não está vendo o link. Ele não está olhando o WhatsApp. Então vou Manda sair. Ele, por favor, por favor. Então, gente, aí, ó. Nosso convidado está aí. Eu mandei o link para ele 2 vezes, mas parece que ele não está olhando o WhatsApp. Coisas dessas novas tecnologias. E aí a gente vai poder responder essas perguntas, Cris. Que a sensação de potência por termos contra nós o partido militar, judiciário ao mesmo tempo. Eu também acho. Mas quando eu falei da lei antiterror, não é como usam. Eu estou dizendo que existe uma lei que basta o judiciário. Eu entendi que tu quis dizer que eles usam para agredir quem não deve, os movimentos sociais. Mas se eles usassem, ou seja, esta lei, existe a lei. Então, quando eles alegam que a legislação tem uma série de limitações
que a legislação tem uma série de impedimentos. Na verdade, isso são justificativas para não agir. Como diz aqui a querida Alda, é o Deep State. É a força daquelas forças invisíveis atuando. Então, cada vez mais, a gente está percebendo, quando o nosso convidado já está aqui na antessala, né? Vou botar ele aqui para a gente começar a bater o nosso papo aqui. A gente percebe que o que a gente está recebendo hoje é o reflexo um pouco da falta de consciência que o nosso povo sofreu pela falta de informação a serviço de algo que está aí, que vinha de muito tempo, mas desde 2016 se fortaleceu, sempre ficou, e a gente vem atuando no Peru agora, no Uruguai, lá na Ucrânia, elegeram o Trump, aqui no Brasil com a eleição do Bolsonaro, não querendo largar o osso 6 anos depois aqui no Brasil. Eles não vieram para isso. Aproveitando para receber o Leonel, nosso companheiro. Leonel eu conheci pessoalmente quando eu fui tutor de um curso da Perseu Abramo sobre comunicação, e ele foi dar uma palestra. Na época, ele não era vereador, ele era policial, atuando como policial e sofrendo tudo que sofreu por combater o fascismo como policial. Posteriormente isso, a trajetória dele, por merecimento do trabalho e do esforço dele e da equipe que está em volta, é como ele diz, ninguém faz nada sozinho. Ele tem uma equipe fantástica, virou essa figura conhecida no país inteiro, que tem o bônus do conhecimento e o ônus de tudo que ele está sofrendo. Ele vai falar conosco sobre isso. E destinou um pouquinho desse tempo, que a gente sabe que está numa correria, para estar aqui conosco. Então, é esse cara que hoje é vereador, que já, inclusive, quando o Ensíntese perdeu os dados todos, fez uma manifestação também nos apoiando, no final do ano passado também, ou seja, a gente tem uma relação já de luta bastante grande. Quero te agradecer, Leonel, te dar as boas-vindas. Sei que tu está com uma cara de cansado por causa da estrada, mas faz parte da luta. Um abraço, seja bem-vindo. Obrigado, companheiro. É uma honra estar contigo nesse canal, com a companheira Rosa também, que entrou agora. E agradecer mais uma vez ao convite. E eu sempre digo, né, é muito importante que a gente tenha cada vez mais canais que defendam a democracia, cada vez mais fortalecidos, né? E a nossa obrigação é sempre estar no debate, estar participando. E esse ano é crucial. Eu estava escutando agora, né, essa tua avaliação, essa tua análise, e acho extremamente pertinente, né, que a gente faça esse debate sobre fortalecimento do nosso campo, sobre como a gente pode ampliar na área da comunicação, tudo isso que é relevante no momento atual, né, e nos próximos meses isso vai se intensificar. Então, né, quanto mais a gente puder ter companheiros e companheiras participando, distribuindo os links, né, compartilhando o conteúdo, é melhor. Então, fico à disposição para a gente trocar essa ideia. Obrigado, Leonel. Eu já agradeci também a intervenção da Rosinha, para que tu pudesse estar aqui conosco também essa noite de domingo. E eu vou ler para ti aqui só o que foi de ontem para hoje, dentro do que a gente vai conversar. Acampamento Marielle Vive em São Paulo foi atacado a tiros. MEC consegue barrar CPI, que vai investigar o uso de recursos. Cláudio Castro, atual governador do Rio de Janeiro, retira a escolta do candidato Freixo. E o Freixo tem nas costas dele já ter sido relator da CPI das milícias no Rio. E hoje é candidato a governador. Tiago dos Reis,
que é um companheiro que tem um canal, Plantão Brasil, deixou o Brasil nesse fim de semana. Por ameaças, resolveu mudar. Ou seja, isto são 4, 5 notícias de sábado para hoje. Mas o que nos assusta também, e o que se percebe também, é a inércia do poder constituído. E nisso eu queria fazer a pergunta para ti, depois eu vou passar para a Rosa fazer a próxima. A primeira pergunta: como é que tu percebe esse sistema nosso, tu sendo hoje também vítima dessas ameaças, dessa truculência e da inércia de tudo aquilo que se esperava, daqueles que se esperavam que representasse o povo, ou seja, as pessoas de Polícia Federal, polícias, a gente sabe que não são 100% isso que está se colocando, né? Mas Ministério Público, Procuradoria-Geral e Companhia Limitada. Esse combate que a gente faz de fora sem ter a institucionalidade do nosso lado. Por favor, Leonel. É uma situação muito complexa e, de certa forma, desafiadora, né? Eu tenho dito, né? Isso que aconteceu... Aí que tá, né? Eu tenho feito um alerta, assim, em todos os lugares que eu tenho dialogado, eu tenho feito um alerta que esse processo vai ser extremamente violento, nós teremos atentados, que não, mesmo que nós, né, tenhamos a possibilidade de vencer a eleição, isso não vai ser resolvido com a vitória na eleição. Só que, geralmente, a gente espera algo, uma blitzkrieg, né? Vamos dizer assim, a gente espera algo que seja, nossa, uma terceira guerra mundial da noite para o dia, mas as coisas acontecendo de fato que a gente se alerte e diga, nossa, está acontecendo. Não é assim, né? Ela acontece exatamente como tu narraste. Aí um atentado a tiros no acampamento Marielle, retiram pontualmente lá a segurança do Freixo, que nós sabemos que ele corre um risco de atentados assim de forma brutal. O próprio assassinato da Marielle, uma das linhas de investigação leva no sentido de que seria, né, uma forma de se vingar da atuação dele, né? Então, nítido, né? Eu não consigo entender qual é o problema desse canalha, desse governador do Rio de Janeiro, que utiliza helicóptero do Estado para ir para compromissos particulares. Eu quero saber quem é o canalha que defende um outro canalha que nem ele, né? Nitidamente vinculado à milícia, vinculado à corrupção. É um covarde. É alguém que tira a escolta de um político que corre risco de vida porque esse político pode derrotá-lo nas urnas. Não é uma pessoa que tenha qualquer tipo de compromisso com a democracia. Mas eu estou dizendo, são símbolos, né? A saída aí de parlamentares e de pessoas que têm alguma relevância, né, na luta antifascista, como é o caso do Thiago, como é o caso da Márcia Tiburi, como é o caso do Jean Willis, enfim, a gente pode aqui ficar enumerando várias outras personalidades que escolheram, né, se afastar do país, né? Nitidamente é aquilo que eu venho falando, né? Olha, a coisa vai ser violenta, nós teremos atentados, nós teremos ações aí de grupos paramilitares. Né? Cada vez que o Bolsonaro vai digamos, ele vai fazer uma fala oficial, né? Ele vai numa inauguração e fica falando, nós temos 600 mil armas, 600 mil pessoas que têm acesso a armas, etc., nosso exército pela liberdade. Cara, ele está dando a senha, né? Você não precisa ter 2, 3 neurônios para entender o que está sendo feito e qual é o resultado prático disso, né? Eu vou perder a eleição, eu sei que eu vou perder a eleição, não estou conseguindo fazer votos, né? Eu boto Auxílio Brasil, eu faço toda a questão da corrupção envolvendo o MEC, superfaturo ônibus, tento pegar recursos e distribuir para a gente comprar votos, para a gente, enfim, né? Para a gente fazer todo, não está surtindo efeito. Então, já vou dar a senha aqui que não vou aceitar o resultado da eleição e tem gente armada aí que vai fazer confronto armado para isso. E aí a gente entra nesse debate sobre os órgãos
né, que deveriam estar fazendo o combate a isso e que são frágeis. verdade. A Polícia Federal foi achincalhada, desculpa, né, os companheiros e colegas da Polícia Federal, né, que é uma instituição extremamente importante, relevante, né, de policiais abnegados, né, que é uma instituição, assim como a Polícia Rodoviária Federal, são instituições federais, né, galgaram postos aí da mais alta relevância, e vamos ser honestos, graças aos 2 primeiros governos Lula, principalmente ao ministro Tarso Genro, né, que era ministro da Justiça no período. Bom, é uma instituição que foi totalmente aparelhada pelo fascismo. O Bolsonaro, a cada vez que chegam perto dos filhos dele, ele remove algum delegado, algum superintendente ou diretor-geral da Polícia Federal, quer dizer, nitidamente aparelhando e dizendo claramente: ninguém investiga o meu governo, para depois ele vir fazer o discurso que não tem corrupção, que se quiser corrupção é só investigar, mas quem investiga é exonerado da função, é afastado do cargo, é muito fácil. Investiga aí, pessoal. E o cara, beleza, vou investigar. Não, pera um pouquinho. Agora tu sai daqui. Agora tu sai do Rio de Janeiro e vai lá para o Amazonas. Vou mudar a tua vida do avesso. Porque na Polícia Federal, caso as pessoas não saibam, é assim que funciona. Quando tu é removido do teu cargo, tu tá numa cidade, tu vai para outra ponta do país da noite pro dia. E dane-se a tua vida, né? Então, quer dizer, quem é que vai comprar uma situação dessas, honestamente? Quem é que vai peitar uma situação dessa? Que, se eu vou investigar e vou ser removido para casa do caramba, né? Porque eu estou numa região que eu estou há 20 anos tentando chego naquela região, aí eu começo a investigar a família Bolsonaro e me bota numa região de fronteira que não tem interesse em ficar. Sabe? E é isso que está sendo feito. É isso que está sendo feito descaradamente. E aí nós temos, né, todo um aparelhamento da PGR com aras. É uma vergonha, uma palhaçada, desculpa. Cada vez que tem alguma denúncia, ele... pois é, não é bem assim, vamos pedir o arquivamento. Imagina o Ministério Público Federal pedindo arquivamento e tendo que juízes e ministros do STF dizer: não, vamos investigar. Quer dizer, em tese, o órgão persecutório que é responsável pela investigação de alguns casos, que é o Ministério Público Federal, né, em crimes federais, ou que envolve o presidente da República, pedindo arquivamento, algo que a gente espera da defesa, né? Ou até do próprio judiciário, ou do STF, enfim, e dizendo: não, vamos prosseguir, vamos investigar pelo menos, né? Não está dizendo que é culpado, mas pelo menos vamos investigar. Sabe? É esse o momento que a gente vive no Brasil. Aí eu pergunto, onde é que está aquele pessoal do bandido bom, bandido morto, dos vagabundos, isso e aquilo? Aliás, né, só uma parte muito interessante, que é a advogada do Comando Vermelho, do PCC, a advogada do Dr. Jairinho, advogada de um monte de miliciano aí, vai ser candidata agora pela União Brasil, o partido do Sérgio Moro. União Brasil formada pelo partido do Bolsonaro, pelo PSL e DEM. E DEM. Olha, e eu sempre achando que a esquerda é que defendia vagabundo, que a esquerda é que tinha ligações com o PCC, que a esquerda era responsável, Comando Vermelho, os comunistas do Vermelho. Que curioso, né? A advogada deles se candidatando por um partido de direita, do ex-partido do Bolsonaro e do partido agora do Moro. Mas, enfim, é o mesmo partido do Bolsonaro, né? União Brasil, Bolsonaro, PL, é tudo a mesma coisa. Aliás, né, o presidente do PL, que até está inelegível, que já foi preso, está aí dando as cartas para o Bolsonaro, que é acabar com a corrupção, acabar com aquela velha política, acabar com o Centrão. Pois é. A melhor frase, Leonel, é o seguinte: faz 3 anos que nós não temos governo na corrupção. Não é que nós não temos corrupção no governo. Não temos governo na corrupção. Não, é uma irresponsabilidade total, uma incompetência, e tu vê que tudo gira em torno da corrupção de fato, né? Aí tu desregulamenta o porte de arma de fogo, o comércio de arma de fogo, e aí começa a vir as matérias, né, demonstrando que os CACs, né, os caçadores, atiradores e colecionadores, quem tem esse registro, os próprios milicianos e os narcotraficantes tiram registros oficiais para comprar armas oficiais. Saiu um dado agora sobre isso. Quer dizer, tem esse ponto. Por outro lado, a gente começa a ver, vamos desregulamentar o desmatamento e tal, aí começa a ter uma explosão de desmatamento na Amazônia e no Pantanal para produzir cabeças de gado, com os grileiros ilegais matando indígenas,
e aí o governo federal trabalhando com esse grupo. Aí a gente vê lá a questão do garimpo, então desregulamenta, acaba com o meio ambiente, acaba com a água potável da região, com vários paraísos ali que tinham, inclusive com o turismo, né? E aí o governo federal trabalha para esses grupos para desregulamentar, para que eles continuem praticando crimes. Exatamente. Esse é o governo que nós temos, tchê, sabe? Não tem Leonel, como defender. Deixa eu te dizer aqui, vou passar para a Rosinha fazer uma pergunta para ti, tá? E eu dizer para o pessoal do chat aqui, o pessoal está todo credo, barbaridade, que horror, né? Mas, pessoal, por favor, nós não vamos conseguir, evidentemente, passar todos os questionamentos, mas quem tiver questionamento, colaboração nesse sentido, por favor, mande para nós, é importante. Na época do PT no governo, havia um percentual baixíssimo de corrupção na Petrobras. Veja qual o percentual de agora. Bom, e por aí vai. Gente, eu vou passar para a Rosa, para ela conversar com o Leonel, né? E em seguida a gente volta para trazer mais alguns questionamentos aqui. Por favor, Rosa. Oi, Leonel, prazer estar contigo mais uma vez. Obrigadão. Olha, eu fico cada vez mais encucada, né? Dá vontade de pegar em arma mesmo, né? Só que nessa vez não dá, né? Mas assim, ó, acontece o seguinte, vamos falar sério. Toda essa situação que tu coloca, falávamos agora há pouco, ela é do mundo. Aqui fica muito evidente porque estamos aqui, no nosso país, é no mundo. E essa mesma sensação que nós falávamos, inclusive, antes de chegar aqui, de impotência, não é só da população, também das nossas lideranças. Essa impotência não poder resolver isso e não te tirar, porque isso aí é como uma questão que se te gruda e não sai da sociedade e deixa a população menos culta, menos beneficiada de conhecimento e tudo mais, totalmente cega, anestesiada para pensar, para analisar. Isso é uma tarefa que nos fica agora muito forte nos próximos 6 meses. A minha pergunta para ti, este caos, esta situação, que supostamente muitos pensam que depois de Lula ganhar, tudo vai se resolver. Não vai ser nos 4 anos, pode melhorar. Mas a minha pergunta é muito mais. Ganhando, como nós pensamos ganhar, com Lula, como vamos conseguir virar, porque eles não vão aceitar, já disseram isso, virar, e talvez se alongue essa situação e não nos permita começar a trabalhar de fato, digo, a nós, os parlamentares, o governo, Lula, etc. Isso, em 4 anos, resolver estes 4 que destruíram no Brasil. Bom, a história nos mostra que esses ciclos são tipo espiral, né? Estamos novamente nesse caos social. Passará mais 30, 40 anos de novo. É isso. Eu acredito que o primeiro passo nesse momento, honestamente, eu falo isso porque eu acredito que muitas vezes a gente acha que, pensando bem pragmaticamente isso que eu vou falar, né? Eu acredito que nós, nesse momento, tenhamos como obrigação, e aqui não é porque eu sou do Partido dos Trabalhadores, mas, do meu ponto de vista, a nossa obrigação é eleger deputados, deputadas e senadores e senadoras do Partido dos Trabalhadores, ou de quem esteja na federação. Né? Por que eu falo isso? Porque são os partidos que, de fato, vão estar na linha de frente. Mas, assim, principalmente o Partido dos Trabalhadores, que é o partido do Lula. Tá? Por que eu falo isso? Já aconteceu em 2013, no momento em que a coisa começa a apertar, tem partidos que, em tese, é da esquerda e tal, e pulam para fora e fazem oposição à esquerda. Oposição à esquerda e faz o mesmo discurso lavajatista. Eu penso assim, ó, nesse processo eleitoral, se nós quisermos ter a reconstrução da democracia
e a compreensão que nós temos hoje. E olha, eu acho que todo mundo tem essa compreensão, que o único que pode começar a reconstruir a democracia, que tem condições eleitorais para isso, eu não estou dizendo que é o melhor candidato, que é o candidato mais revolucionário do mundo, que é o ideal nesse... Eu estou dizendo, real, mundo real, análise política, ciência política pura, matemática, simples, pragmatismo, realpolitik, o que tu quiser chamar. É o Lula. Ponto final. É o único que tem condições. Essa eleição será plebiscitária. Não interessa se tu gostava do fulano de tal, que é o cara mais capaz, não interessa. O único que pode fazer frente a isso é o Lula. Ou é Lula ou é a barbárie. Ponto final. Ou é Lula no primeiro turno ou no segundo turno a gente vai ter tiroteio e vai ter gente morrendo a rodo. Eu sei que é muito difícil vencer no primeiro turno, mas eu peço a compreensão do campo democrático em relação a isso. Nós já avisamos em 2018, não levaram a sério, estamos aqui agora. E se 2022 a gente não conseguir fazer essa virada, não espere em 2023, porque provavelmente boa parte de nós não estará mais aqui em 2023. Tá? Eu digo, Leonel, que as pessoas não percebem das coisas, que, por exemplo, na CPI que sairia da educação agora, tinham 27 assinaturas, eu comentei antes. Uma das pessoas, um dos senadores que retirou a assinatura, 3 retiraram. Portanto, a CPI não vai sair, por enquanto. Um deles é do PDT. Quem é o PDT? É o partido do senhor Ciro Gomes. E que toda vez que abre a boca para falar, fala mal do Lula, não fala mais do Bolsonaro. É impressionante, cara. Absurdo. Impressionante. Absurdo. Não, absurdo. Bom, vamos aqui na Assembleia Legislativa, o PDT votou com leite o tempo inteiro. Tirando a Brizola, mas os 2 restantes, entendeu? Mas assim, eu não sei o que fizeram com esse partido, eu só estou dizendo, estamos nesse processo. E é importante que nós tenhamos a visão de que precisamos eleger o legislativo comprometido com o governo Lula. E esse legislativo vai estar ali no PT, primordialmente, e também os companheiros do PCdoB e do PV. Mas nós sabemos que quando estoura a corda, como estourou em 2016, os únicos que ficam de fato, nós sabemos sempre quem são. E nesse caso, então, é importante que nós tenhamos essa lógica de votar quem está na base do governo Lula, principalmente quem está dentro da federação. E como membro do Partido dos Trabalhadores, eu digo, preferencialmente, membros dos Partidos dos Trabalhadores, porque, caso contrário, a gente vai passar de novo aquela situação de que, oposição à esquerda, porque o Lula fez um acordo com não sei quem, e aí a direita vem, bate na gente, a esquerda vem, bate na gente e fica ali tomando pau de tudo que é lado. Não nos serve isso. Não nos serve isso. Desculpa aos companheiros aí e companheiras de valor, mas nós sabemos que não tem compromisso com o governo Lula. Não tem um compromisso, na real, na hora que estourar, de chegar e vincar ali, flanco e dizer, não, daqui não passa, vamos defender, seja um governo ruim que seja, mas a gente vai defender. Não, na hora, o governo está ruim, olha aí o FMI, aí começa todo aquele papo. Eu disse, bom, nós vamos passar, só para encerrar, eu acho mesmo, na melhor das hipóteses, pelo menos mais 2, 3 anos muito difíceis, muito pesados, com paralisação desses mega empresários aí que ganharam muito dinheiro na falcatrua com o governo Bolsonaro, na paralisação e ações desses mega latifundiários que ganharam muito dinheiro na irregularidade com o Bolsonaro. Por exemplo, essa questão dos agrotóxicos, isso é muito notório que foi feito só para favorecer economicamente a revelia da saúde dos brasileiros e brasileiras. Então, é contra essa desregulamentação que a gente vai estar se opondo. Entende? E é só que essas pessoas têm muito dinheiro, então elas não vão simplesmente pegar o dinheiro delas e dizer, não, tá tudo tranquilo, ou eu vou pegar meu armamento, não, comprei à toa, entende? Eles vão se mobilizar. E para isso a gente tem que estar muito coeso, com uma boa base governista, ao lado do Lula presidente. Temos que ter governadores eleitos aqui no Rio Grande do Sul, Edgar Preto. Não vamos dar nome aos bois. Eu digo, agora já é hora de parar com esse negócio fora Bolsonaro. É Lula presidente, Edgar governador aqui no Rio Grande do Sul, nos outros estados, os governadores que sejam na frente e estejam alinhados com o governo Lula, e é deputados federais e deputadas federais, deputados e deputadas estaduais, senadores e senadoras comprometidos com o governo Lula, e é campanha militante.
Todos e todas fazendo campanha militante. Não é esperar que o partido A ou B, ou a candidatura A ou B digam o que tem que fazer. É pegar panfleto, ir para a rua, ir de porta em porta, conversar no Uber, conversar no táxi, conversar na parada de ônibus. Caso contrário, vai vir o recurso financeiro que esses caras têm, de caixa 2, de desvio de dinheiro, e vão fazer uma máquina que vai nos engolir de novo. Nós não podemos deixar isso acontecer. Eduardo Moreira falou hoje uma coisa muito importante que está latente, mas a gente não está usando isso. Este Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, está pronto, já está regulamentado para terminar em 31 de dezembro de 2022. As pessoas não estão se dando conta disso. Os pobres estão recebendo, começar a receber agora, e vão achar que maravilha. Então, nós temos a obrigação de dizer, olha, acorda, isso vai acabar em 31 de dezembro de 22. Ele está te usando. A conversa, o papo tem que ser esse. Antes aqui, o nosso amigo Anildo Domingues botou o seguinte aqui, vou até colocar aqui, porque isso é importante. Lula ganha as eleições com 53% dos votos em todo o Brasil. Eu vou perguntar, Anildo, no primeiro ou no segundo turno? Porque é muito importante isso. Ganharmos no primeiro turno, nós deixaremos o lado de lá em uma situação política completamente diferente daquela que se formos para um segundo turno. Além de que, vão ficar expostos também quem está alinhado com o projeto todo. E aí, vem a minha próxima pergunta. Tu estás caminhando pelo interior do estado aqui, tem conversado com muitas pessoas. O que mais elas colocam? O que elas falam? É a fome, é o desemprego, é o terrorismo, é a insegurança. O que mais tem sido colocado para ti? O que tem sentido? Não, nós vemos que aqui no Rio Grande do Sul, no caso particular, teve muito impacto a questão da estiagem, né? Das quebras de safra dos pequenos agricultores, né? E isso tem uma relação direta também com o bolsonarismo, que é isso. Acha que queimada na Amazônia e no Pantanal não influencia? Por que nós estamos, né? Nós tivemos enxurradas aí em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, e aqui no Rio Grande do Sul uma estiagem brutal, como aconteceu. Essas coisas têm relação. Ou o crescimento, né, dos casos de dengue aí em 80%. Quer dizer, Porto Alegre está numa pandemia novamente, só que agora é de dengue, que está em vários estados do Brasil. Porto Alegre agora é vítima disso também. Isso tem relação direta com a desregulamentação que está acontecendo. Então, tinha muito essa questão da estiagem, muito essa questão da fome, né, o preço dos alimentos, dos combustíveis. Né? Eu fui para a região agora da fronteira oeste, né? Bom, o combustível lá, enquanto aqui em Porto Alegre estava já um absurdo, 6 e alguma coisa, lá estava quase R$8. Né? Se transforma em algo absurdo, chega a ser surreal. É uma cadeia. É uma cadeia, e isso impacta diretamente. As pessoas vão vendo isso no supermercado. Isso não é só na capital, isso todo o interior está sofrendo com essa situação. E também relatos de aumento da questão da violência, né? Que é algo que estava numa situação de aparente, não digo melhora, mas um arrefecimento. Bom, esse ano voltou novamente a ter um crescimento considerável dos casos de violência, né? De homicídios. E claro, isso é uma questão mais centros urbanos, né? Como Caxias, por exemplo, mas essa é uma realidade, E claro, a falta de políticas públicas, né? Então a gente vai em locais aí que tem demandas por estruturas de casas de acolhimento, a população em situação de rua, ou a população LGBT que está sem recursos, enfim. Né? Então a gente vê uma necessidade de assistência social muito latente. Né? Isso tem uma relação com esse momento crítico da economia, que é a responsabilidade direta do governo federal, né, do governo Bolsonaro, que é o responsável, né, por essa crise sem precedentes. Aí vão dizer, mas é a pandemia. Que engraçado, né? De todos os países que tiveram a pandemia, os países desenvolvidos, pelo menos, o Brasil foi o que saiu pior. Foi o que se saiu pior. E todos os outros tiveram medidas sanitárias mais pesadas, mais restritivas, mais fechadas, mais lockdown do que o Brasil. E saíram antes da crise, e saíram antes do processo da pandemia. Né? E o Bolsonaro não queria nem comprar vacina.
É bom se lembrar disso. E quando comprou vacina, comprou superfaturado. Então, isso tem um impacto na economia e isso atinge de forma muito forte o interior. Só que, infelizmente, a gente sabe que muitas cidades do interior são dominadas pelos latifundiários. Tem nenhum problema com o produtor rural aqui, não é esse ponto. Mas o problema é com quem se utiliza da miséria humana para lucrar o máximo, para duplicar o seu lucro, né? E aí coloca aqueles outdoor na beira de estrada, que é crime eleitoral, claramente, né? E começam a intimidar a população local com essa lógica de a economia, isso e aquilo, que vocês vão perder o emprego. O cara já tem um emprego quase semi-escravo, né? Então, é uma realidade bem complicada, né? Mas, enfim, eu acho que tem espaço para a gente dialogar com a população do interior do Rio Grande do Sul, sim. Vou passar para a Rosinha, mas antes dizendo para vocês, aqui embaixo está passando o Pix do nosso canal, da nossa página. Quem puder, tiver a possibilidade de colaborar com o nosso Pix, para a gente continuar com o processo, por favor. Rosinha, contigo a palavra, por favor. Leonel, falasses muitas coisas ali pelo estado na tua caminhada. Aqui na live tem uma companheira nossa de lá, doble chapa, a nossa querida Verônica Loss. E ela me colocava, quando a gente estava lá, a questão da violência contra as mulheres, a questão dos feminicídios, a questão, tudo com as mulheres e com crianças. Isso também produto do fato dessa pandemia, tem que ficar todo mundo dentro de casa, e aí os homens terminam sendo, não que não eram, que eram santos, não, quero dizer que essa situação agravava mais a questão. Bom, e sobre esse assunto, não tenho te falado ali no interior, quando tu tens passado por ali, sobre a violência contra as mulheres e a questão das casas de acolhimento? Sim. Não, esse é um projeto nosso, inclusive, né, que foi aprovado aqui em Porto Alegre, que é a Casa de Acolhimento às Mulheres Vítimas de Violência, Márcia Santana, e que foi uma companheira, né, uma grande feminista do Partido dos Trabalhadores, e que nós aprovamos aqui em Porto Alegre, e nós sabemos que falta essa rede de acolhimento no interior também, principalmente nos centros urbanos, onde tem uma demanda maior, né, por esse tipo de serviço. Agora, a gente sabe também que, né, que no interior mais profundo do Rio Grande do Sul, essa é uma realidade também, só que muitas vezes não chega nem na delegacia de polícia, por exemplo. Não, é uma questão cultural, às vezes, muito forte, né, que a gente tem que fazer esse debate, esclarecimento e trazer essas alternativas. Então, essa política que a gente está implementando em Porto Alegre, que a gente acredita que vai implementar ainda esse ano, né, pelas conversas que nós estamos tendo com a prefeitura, ela deveria ser expandida, né? O Estado deveria ter uma rede muito mais eficiente, né, em relação a essas violências que as mulheres são vítimas e garantir, né, que elas não sejam violentadas 2, 3 vezes, né, antes de conseguir algum tipo de respaldo, ou pior, né, antes de serem mortas em definitivo daí, né? E eu vejo, assim, essa possibilidade aqui em Porto Alegre, a gente ter um case, vamos dizer assim, né, um exemplo de uma política pública efetiva e que isso mobilize e motive, né, as outras regiões e o governo estadual para que essa lógica se expanda para todo o estado. A gente já teve, né, uma situação melhor durante o período, teve uma pior agora, e a gente sabe que a pandemia, ela escancarou exatamente isso. E existe um aumento, né, dos feminicídios, houve um recuo, agora um aumento dos feminicídios durante esse período, que é muito preocupante, porque ceifa a vida de muitas mulheres. As mulheres, quando são vítimas de homicídio, via de regra, né, na maioria das vezes, são vítimas de feminicídio. Dificilmente uma mulher é morta, até algumas estão vinculadas a organizações criminosas, etc., né? Mas tirando esses casos, né, os outros casos são feminicídios, ou seja, né, homens matando mulheres numa situação, né, numa questão de gênero, principalmente questões afetivas. Então nós vemos que a maioria das mulheres são vítimas dos seus próprios companheiros ou seus ex-namorados, enfim. Isso é dramático, né, se a gente for pensar, e isso demonstra bem
a misoginia e o machismo que impera no nosso país. E a maioria, né, boa parte das mulheres são mortas com armas de fogo. Muitas vezes as armas de fogo são legais, são armas registradas que tinham no interior daquela residência. Esse é um outro debate que a gente tem que trazer à realidade. Me permite, tenho outra pergunta que é muito importante, que tem nessas conversas que a gente faz com o povo ali do interior e tal. Se trata, esta conversa veio com um funcionário público da SUSEP, e ele nos contava o desespero e a grande preocupação de a questão de suicídio dos funcionários, né? De policiais, dos funcionários dos penitenciários, enfim, de tudo isso. E que não tem ninguém, nada que lhes dê um suporte para eles conseguirem manter a sua saúde mental, que eles terminam, né, usando mal a palavra, desparafusando e tiram suas próprias vidas, porque tem a questão do Estado, o excesso de trabalho, mais a criminalidade, e mais sair dali e ir para outros trabalhos, às vezes fora da cidade, principalmente que são no interior, porque o salário não lhes alcança para sustentar as suas famílias, e toda essa pressão assim. Então, sobre a questão, e é um apelo que te faço, de pensar um projeto específico para a saúde mental desses colegas teus também, né? E se tem alguma forma de, enquanto não seja nosso deputado, de poder contribuir com esse povo. Essa questão da saúde mental é uma pauta muito importante, né, da área da segurança. Toda a população, mas a área da segurança ela é muito vitimada, né, por esse tipo de processo, né, por lidar muito com violência, pelas características que nós temos estruturais das corporações, por uma série de fatores, né, o suicídio é uma endemia, vamos usar o termo da moda agora, né, dentro dessas instituições, né. Tem locais aí que os policiais perdem mais a vida por suicídio do que em confrontos com a criminalidade. Já é um dado praticamente consolidado, assim, na maioria, né? Não sei se é a maioria dos estados, mas em muitos estados esse é um dado concreto. E então, quer dizer, nós temos sim que fazer políticas nesse sentido. Até o nosso mandato, a gente está vendo agora, tinha dado uma situação, problema até com a documentação, com o direcionamento das emendas impositivas, né? Seriam as emendas parlamentares que chamam, direcionadas para a Policlínica da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. E o nosso objetivo eram compras de materiais de fisioterapia, né, para policiais e familiares que estivessem com questões aí de fisioterapia. A gente sabe que tem muitos policiais que, através do seu trabalho, ou através de, né, alguma troca de tiro, alguma lera, alguma situação, necessitam, né, desse atendimento da fisioterapia. Mas também tinha uma parte do projeto que era a compra de equipamentos, tipo um telecentro, para atendimento dos policiais do interior vinculados a esse atendimento psicológico, justamente nessa compreensão, né, de dar acesso aos servidores da segurança a um acompanhamento, né, em relação à sua saúde mental. Então, a gente está batalhando para que a gente consiga reorganizar isso, que a prefeitura tenha essa sensibilidade aqui e redirecione esse recurso, porque a gente tem a compreensão que isso é muito grave, né? É uma situação muito grave e que precisa de acompanhamento. Então, a rede do Estado, né, de uma forma mais ampla, tem que dar resposta, né, em relação a essas situações. Então, é isso que a gente tem batalhado, né, através do nosso mandato e, claro, pretende aprofundar isso se estivermos na Assembleia Legislativa. Leonel, eu não vou te judiar muito, porque a gente já está consigo, parece mentira, né? 45 minutos quase, tá? A gente sabe que a tua luta, a tua correria não está fácil, mas eu queria lembrar algumas coisas para as pessoas se tocarem. Procurem
se já não existe, procurem constituir os comitês locais do Lula. Procurem comitês o populares de partido, luta, né? Comitês Populares de Luta, obrigado. Procurem o Partido dos Trabalhadores, o PV, PCdoB, que vão estar na federação, tá? E constituam na sua localidade isso. Muito importante. Segunda coisa que eu gostaria de colocar para vocês. Só tem uma esperança. É se a gente lutar. Se a gente desistir antes de lutar, esta é a pior derrota que tem. Porque a gente tem a possibilidade de vencer e a gente abre mão da possibilidade de vencer e é toda a transformação que aconteceria. Então, eu queria te pedir o seguinte: quem quiser entrar em contato com a tua campanha, como é que faz? Com o que é que fala? Além dessa querida que está aqui embaixo, que a gente sabe que está sempre conosco no Em Síntese aqui, a Rosa, né? Mas como é que faz para entrar em contato contigo? Mas antes dessa tua resposta, que depois eu já vou encerrar minha participação, deixar para a Rosinha depois, é perguntar uma coisa prática que as pessoas me perguntaram muito. Não vamos entrar no processo estratégico e não quero que tu reveles nada disso aqui. Mas como é que tu, a família, lida, como é teu dia a dia com essas ameaças que tu recebe? Eu tenho tido muito cuidado, sim, né? Quer dizer, sempre tive, né? Mas tenho aumentado o cuidado, né? Tenho as minhas estratégias de segurança e claro, sempre num diálogo constante com os colegas da polícia. Afinal de contas, é a minha instituição. Então, eu falo assim, me perguntaram esses dias, não sei o quê. Eu disse, olha, cara, acho que ninguém digamos assim, ninguém é intocável, né, nessa questão de violência. Não existe isso. Mas cada um tem um preço, né? Tudo tem um preço. Por exemplo, se quer fazer um atentado ou matar alguém ou qualquer coisa do gênero, tudo tem um preço, né? Quanto mais a pessoa tem estruturas, mais caro fica, né? Sempre fica caro. E eu tenho certeza, sim, que eu sou um alvo prioritário, talvez, né? Um dos alvos prioritários, né? Não o alvo, mas um dos alvos prioritários, porque quanto mais a gente vai avançando nas pautas da extrema-direita e vai desmantelando a extrema-direita em algumas pautas, e a pauta da segurança é uma pauta essencial e que tu consegue causar um desgaste, né, na extrema-direita, mostrando a sua contradição, quanto é hipócrita, quanto ela realmente não faz bem à área da segurança pública. Então isso é um problema. Tu causa um desconforto. Né? Tu causa um desconforto e tu entra no cerne, né, do que a extrema-direita é. Talvez a pauta prioritária da extrema-direita, né? E eu acabo, o nosso mandato tal, acaba embolando esse meio de campo, né? A própria pré-candidatura acaba. Imagina se o nosso mandato hoje do município estivesse na Assembleia Legislativa, fazendo os debates que ele faz no município dentro da Assembleia Legislativa, lidando direto com as categorias de segurança pública, porque daí é governo do Estado, né? Cria um problema considerável, porque daí nós vamos mostrar, não nós da esquerda, que temos de fato as pautas para os servidores públicos, para os trabalhadores da segurança pública, por consequência. E aí tu faz o discurso duro contra a extrema-direita, bate nesses caras, né, na política, e mostra as propostas que nós temos como campo democrático e alguém com lugar de fala e com, né, sendo um servidor público de carreira. Né? Não é só da segurança, servidor público de forma ampliada, né? Então quer dizer, eu tenho essa percepção, todo o trabalho que a gente tem feito, que já resultou em prisões, já resultou em mandados de busca e apreensão, toda a relevância que tem, né, as pautas que o Estado precisa debater, que é essa pauta da segurança, que é a pauta de direitos humanos, que é essa pauta... Então eu sei que isso a gente fica às vezes com alvo nas costas mesmo, de fato, né? Eu me preocupo, não levo... Até porque basta um tarado desses fanáticos aí, para fazer uma tragédia, né? Buscando então, forma. Né? Não, e eu digo mais, assim, já tiveram 2 mandados de busca e apreensão, 2 mandados de prisão preventivas. Um era de apreensão porque era um menor em Randolph Collor, mas que vieram dos Estados Unidos, vieram do FBI, acionaram a polícia daqui porque, né, interceptaram comunicações. Né? Um em Randolph Collor e outro no Distrito Federal, mas o que eu quero dizer, eles estavam planejando atentados em escolas.
Então, e já estavam avançados nesse sentido. Então, o que eu quero dizer com isso? E eram 2 ou 3 dentro de um grupo maior, mas queriam executar. Então, a gente tem que ter essa percepção, e eu tenho esse cuidado, sabe? Porque quando tu começa a sempre se chocar com esses grupos, porque o meu nome, ele circula nos grupos da extrema-direita, né? Do Telegram, do WhatsApp, principalmente Telegram agora, né? Eles falam já interceptaram vários, mandaram mensagens e tal. Uma hora pode ser que algum tarado desse resolva, entendeu? Fazer alguma coisa. Sei. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Então, eu tenho muito cuidado e eu digo, eu sou... Tudo bem, beleza, pode até acertar, mas meu preço é bem alto. Né? Gente, eu sou um agente da Polícia Civil. A gente ri pelo nervosismo. Né? Mas eu sou um agente da Polícia Civil. Eu sou um agente da Divisão de Homicídios. Eu sou formado operador tático pela CORE, do Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, com certeza, entende? Eu não sou um cara que... beleza, qualquer que vai falar, não, tudo bem, beleza, é o que eu falo. Cada um faz suas escolhas, né? E é claro, eu também não ando assim, né, descalçado. Então, as coisas têm que ficar claras, assim, né? Agora tem que ter a noção real. A noção real é essa. Nós precisamos nos colocar cada vez mais à frente. Nós não vamos recuar. E eu acredito que a gente tem a grande oportunidade de causar um impacto brutal na extrema-direita, né, dentro da Assembleia Legislativa. Eu tenho essa percepção real, porque eu vejo o que acontece dentro da Câmara Municipal de Porto Alegre, e eu espero que o nosso campo da esquerda, o nosso campo do Partido dos Trabalhadores, mas da esquerda de forma ampliada, tenha essa mesma compreensão que eu tenho e faça essa aposta, né, no que a gente vem propondo. E em relação, né, a como as pessoas podem, né, se agregar à nossa campanha, pré-campanha, mas futura campanha, né, ou até o nosso mandato atual, agora na Câmara Municipal de Porto Alegre, a gente sempre deixa o nosso número de WhatsApp e Telegram, que é o 51 99 676 0718. 51 99 676 0718. E as nossas redes sociais, @LeonelRad, como está escrito aqui, ó, @LeonelRad. Eu sempre peço, pessoal, vai lá no Face, curte, vai no Instagram, também nos segue, vai no Twitter, nos segue, vai no YouTube, se inscreve, vai no TikTok também, se inscreve lá no canal, porque a gente está sempre produzindo conteúdo, dialogando diretamente com as pessoas, né? Agradecer aqui ao André que postou já aqui o número, então, ó, já colocou. E a gente está à disposição também, né? Sempre a dialogar, fazer debates. Quem quiser fazer sabatina, sabe? Tem uns amigos aqui no interior que querem falar contigo e tal. Abre um Zoom, abre um Google Meet, a gente faz um encontro com 3, 4 pessoas, se apresenta, troca uma ideia, é isso que importa e é isso que a gente vai fazer. E essa questão dos comitês populares, né, do Lula presidente, é muito importante que todo mundo se aproprie. Hoje mesmo eu fui na inauguração de um almoço já, né, num comitê popular, ali no Partenon, e é muito importante, na verdade, na beira do Campo da Tuca ali. Então, é muito importante que a gente vá, sabe, capilarizando, ir para a rua, dialogar com a população, como eu falei, e estarmos em todos os lugares ao mesmo tempo, sempre que possível. Né? Trabalho formiguinho. Sempre. Rosinha. Oi, eu fico sempre ouvindo, bem atenta, né? Porque, afinal e ao cabo, a gente tem que saber bem no rumo, né? Nessa loucura toda. Olha, Leonel, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho a honra de estar contigo já há um tempo, e se tenho essa preocupação, com certeza, já falei para ti isso, mas também me deixa um pouco mais calma o fato dessa tua trajetória na polícia e tudo mais. E não vai ser assim também, né? Então, assim, ó, mas eu quero que o povo saiba, que as pessoas que nos estão escutando saibam que a tua vida sempre foi de compromisso com os trabalhadores, né? Isso me consta, e desculpa, André, mas eu vou ter que falar, né? Porque, ao fim e ao cabo, nosso convidado é uma pessoa que tem compromisso de fato. Ele é isso que está ali, o povo vê ele ali, ou encontra pela rua, isso é o Leonel. Eu posso dizer também.
Eu encontro Tu também em pode qualquer lugar, dizer, em com qualquer situação. certeza. É o mesmo Leonel. Quando ele se compromete, ele é uma pessoa séria, honesta, responsável e coerente. E é isso que nos enorgulhece. Mais ainda, o Partido dos Trabalhadores, com a sua nova força, com uma força de juventude, de embate, de compromisso, né? Isso aí eu estou dizendo para o pessoal, estou dizendo na frente dele, fica, né? Mas é que essa é a convicção que eu tenho. Então, como o pessoal confia em mim, confia em ti, André, e eu acho que nós dois podemos assinar embaixo totalmente por Leonel. E eu estou dizendo isso porque tem gente do interior que nos está escutando e precisa saber que sim, que ele pode confiar em um Leonel. O Leonel é um cara que, se ele se compromete, ele cumpre. Se ele não pode, ele diz, não vou ter condições. Ele não fala para Então, te agradar, ele fala para dizer a não. verdade. E não te dá tapinha nas costas, que isso que eu mais gosto. Ou ele te abraça ou não te dá nada. É verdade. Mas é isso, gente. Leonel é o que nos representa nos trabalhadores e trabalhadoras de todas as áreas, né? E é a nova força do Partido dos Trabalhadores, é a nova força com a nova vontade, com esse impulso dessa juventude bonita que ele tem, né? Com responsabilidade, juventude com responsabilidade. Apostem que não vão se arrepender, como eu não me arrependi de tê-lo conhecido. Isso é a minha despedida com vocês. Boa. Bom, eu queria agradecer, Leonel, mas te pedir para não sair, que nós já vamos encerrar, mas vamos ficar um pouquinho aqui, um minutinho, por favor. Gente, quero agradecer vocês aqui, a paciência, a colaboração, a construção dessa live que foi nesse bate-papo que a gente teve aqui. Teve muito feedback positivo das pessoas que estão acompanhando o trabalho do Leonel. Isso é muito legal. Quero lembrar vocês que a partir do domingo que vem, as lives passam direto para o YouTube, não serão mais direto no Facebook, no nosso canal lá. Está dizendo, Leonel, o nosso canal atingiu 1.110 assinantes no YouTube este sábado. Então, a partir da semana que vem, as lives serão direto lá. Tá? Quem puder apoiar o nosso trabalho está aqui. O contato com o escritório do Leonel está aqui. Rosinha, beijo no teu coração, muito obrigado. Leonel, abraço, sucesso. Conta conosco na caminhada. Gente, uma boa noite para todos e todas. Boa noite. Tchau, tchau.